estômago, ela está no esôfago distal e atinge a transição esôfago-gástrica, do cardio. Então, bom, a hipótese diagnóstica para esse caso é tumor de esôfago, certo? Esofagite seria acompanhada de dor, né? E a principal procura desse paciente seria por realmente sintomas de refluxo, mas ele não se queixa do refluxo, ele só se queixa de dificuldade para engolir, certo? Então, é um senhor que tem uma neoplasia alcoolista, obeso, tabagista, e essa neoplasia se localiza no terço distal do esôfago, na transição esôfago-gástrica. Então, a gente chama essa neoplasia de uma neoplasia da transição esôfago-gástrica. Vamos para as hipóteses diagnósticas. Então, alternativa A hipótese diagnóstica principal é de neoplasia do esôfago? Sim. Tipo histológico, carcinoma de células escamosas. Não é o tipo histológico esperado para essa região de longe, certo? O carcinoma de células escamosas é um tumor tipicamente do terço médio do esôfago. Ele pode ser um tumor do terço médio distal ou médio proximal, inclusive, certo? E a segunda hipótese, a B, seria de uma neoplasia de esôfago do tipo histológico adenocarcinoma. Sim, essa é a alternativa correta. Essa é a alternativa que fecha com a apresentação clínica do paciente, que é obeso, tabagista e alcoolista, que são 3 fatores relacionados à neoplasia de esôfago da transição esôfago-gástrica. E o tipo histológico dessa região é o adenocarcinoma, certo? É aquele tumor que surge da indiferenciação da mucosa, que está sendo vitimada por refluxo crônico e que tem ainda a sobreposição de outros fatores oncogênicos, como o álcool e o tabagismo, certo? Bom, a terceira alternativa seria a hipótese diagnóstica principal, é a esofagite. Como eu comentei para vocês, a esofagite, ela cursa com dor, certo? E a esofagite pode produzir disfagia, mas a disfagia ela ocorre por dor. Na verdade, é uma odinofagia, certo? É a dor ao deglutir, o paciente se queixa de dor e acaba não se alimentando adequadamente, certo? Então, não é essa a hipótese diagnóstica. Alternativa D. Se o resultado anatomopatológico da biópsia da lesão for negativo para a neoplasia, a conduta ideal seria tratar a esofagite e repetir a endoscopia digestiva por 6 meses. Não, um resultado negativo na endoscopia, da patologia da endoscopia, ele não é confiável porque essa é uma lesão que já na macroscopia apresenta bastante necrose, uma lesão necrótica. Então é possível que as biópsias tenham atingido uma área necrótica que, do ponto de vista de avaliação histopatológica, é ruim, certo? E a alternativa E, em caso de resultado anatomopatológico negativo, para a neoplasia biópsia, a conduta seria fundoplicatura para o tratamento do refluxo gastroesofágico. Também não, né? Porque a gente está desconsiderando a possibilidade principal de ser uma neoplasia, certo? Então, essa é a discussão da primeira questão. Gostaria que vocês... Eu vou parar a apresentação, certo? E vou pedir que vocês se manifestem aí, seja pelas mensagens ou seja pelo microfone. Perguntas abertas, podem usar palavras sem problema nenhum, por favor. Giovana, sim, a gente considera a localização como uma forte suspeita para o tipo histológico. Como eu comentei, o adenocarcinoma é tipicamente um tumor do terço distal do esôfago e da transição esôfago-gástrica. Ele é chamado também de um tumor da transição esôfago-gástrica, certo? E é o tumor típico do paciente do primeiro mundo, obeso, tabagista, alcoolista, que tem refluxo crônico, certo? E eu espero que vocês tenham tido informações durante o curso, não só durante a minha aula, a respeito dessa situação. Vocês vão ter oportunidade de ter mais informações, né? Tenho certeza que vocês foram prejudicados por causa da pandemia
e acompanharam menos atividades hospitalares, certo? Mas é uma questão também que eu utilizo para provocar um pouco vocês para lerem muito a respeito das doenças, certo? E para que isso ajude vocês, especialmente, a navegar bem na, na avaliação do caso clínico em si, certo? Não da conduta, porque é muito relacionada à atividade cirúrgica, mas especialmente em relação ao raciocínio clínico. Tá? Tenho que dizer para vocês que eu tenho uma frustração por não ter o percentual de acerto das questões. Tá? Isso é muito importante para que eu possa entender o quanto que a turma tem aprendido durante os encontros. Né? Na verdade, infelizmente, também é só um encontro teórico. É uma aula que deveria ter 55 minutos e eu conduzi a aula durante 1h20. É difícil eu traduzir essa aula de 55 minutos em questões para vocês. Eu espero que vocês entendam. Espero que vocês entendam também que a intenção é justamente jogar vocês dentro de um caso clínico para que vocês pensem a respeito, certo? A Giovana está dizendo que se confundiu em função dos fatores de risco, né? Ela disse que fumo e álcool era fator para risco para epitelial, mas na verdade as glândulas fazem parte do epitélio também, né? E também são fatores de risco. Tanto é que são fatores de risco para o câncer gástrico também, Giovana, tá? Então é bom que você entenda isso agora, né? Para poder aplicar isso nas próximas avaliações, certo? Joia, joia. Podemos ir para a segunda questão ou alguém tem mais alguma coisa para comentar? Prof, Então vamos pode para a seguir. segunda. Tá certo, Renato. Vamos para a segunda. Vocês estão enxergando as questões de novo, por favor? Sim, prof. Ótimo. Então vamos lá. Então a segunda questão, paciente idoso, né, 86 anos, sem comorbidades, não tabagista, se apresenta à consulta com queixa de disfagia em nível cérvico-torácico com evolução de 1 ano. Refere perda ponderal e abaulamento na região cervical lateral esquerda baixa, que aumenta após cada deglutição. Refere também regurgitação de parte dos alimentos deglutidos poucos minutos após a refeição, além de halitose. Considerar como hipótese diagnóstica principal. Não, então vocês vejam, esse é o senhor que tem uma história bem interessante, né, diferente, de dificuldade de deglutição que ele percebe na região cervical alta, com evolução de 1 ano, que é acompanhada por um abaulamento na transição cérvico-torácica esquerda. Esse abaulamento, ele aumenta a cada deglutição. Muito, muito estranho, né? É muito típico, mas é uma queixa diferente, né? Refere também regurgitação de parte dos alimentos deglutidos poucos minutos após a refeição, ou seja, ele engole, ele percebe um abaulamento na região cérvico-torácica baixa esquerda, e esse alimento chega a voltar para a faringe dele, tá? Isso durante a refeição, né? Poucos minutos após a refeição. Ele refere também à litose. Então, quais seriam as hipóteses diagnósticas? Bom, a primeira é bócio da tireoide produzindo compressão sobre o esôfago cérvico-torácico. Bom, o bócio, ele pode evoluir quando ele é realmente gigante, com algum grau de sensação de pressão na região cervical. Pode evoluir com disfagia, eventualmente, é raríssimo, mas pode, porque todo o mediastino superior ele é desviado, então, na verdade, as estruturas elas acabam não sofrendo uma compressão. Normalmente a traqueia acaba sendo bastante comprimida, mas o paciente acaba também nem se queixando de disfagia. Tá? Então, a chance de um bócio tireoideu produzir esse tipo de sintomas, com regurgitação, com abaulamento cervical, sem você estar enxergando um bócio, é
inexistente, certo? Então, essa não é a alternativa. Tá? Bom, distúrbio neurológico do mecanismo da deglutição. Olha, realmente pacientes que têm um histórico de acidente vascular encefálico, eles realmente podem evoluir com algum distúrbio da deglutição. Esses distúrbios, eles são caracterizados por aspiração, tá? Então, o paciente ele vai tentar se alimentar e ele, ao invés de direcionar o alimento para a faringe, ele tem um dano do mecanismo de gatilho muscular da deglutição e ele acaba aspirando. Né? Então, esse é um paciente que teria que ter uma história de acidente vascular encefálico, ele já teria acompanhamento por fisioterapeuta, desculpem, fonoaudiólogo que trata esse tipo de situação. Então, não seria a situação do nosso caso clínico. A neoplasia do esôfago torácico proximal. Bom, a neoplasia do esôfago torácico proximal, aí sim seria um carcinoma epidermoide, evoluiria sim com dificuldade para deglutição, mas porém só. Poderia ter refluxo? Sim, poderia, mas o paciente ele teria uma história pessoal muito típica para a neoplasia de esôfago, né? Tabagista de longa data, etilista, e esse é o paciente típico para uma neoplasia de esôfago torácico proximal. O que a neoplasia não daria? Não daria abaulamento na região cervical, não produziria essa retenção de alimento com uma volta do alimento para a faringe logo após a refeição, né, como se fosse uma regurgitação. Então, não é a nossa alternativa. A alternativa é o divertículo faringoesofágico, certo? Divertículo de Zenker. Ele é como foi explicado na aula para vocês, ele é uma estrutura que se forma pela mucosa do esôfago que protrui a partir de um ponto de fraqueza do músculo cricofaríngeo e forma uma bolsa que retém alimento durante a deglutição. Essa bolsa se enche de alimento, produz abaulamento quando ela é volumosa na região cervical, ela produz regurgitação do alimento, ela retém alimento e produz halitose. Então, esse senhor idoso, o paciente típico, ele tem a história absolutamente típica do divertículo faringoesofágico, certo? Eu mostrei bastante divertículo para vocês na aula, eu, inclusive mostrei a técnica cirúrgica com a ressecção dessa bolsa de mucosa com grampeador, e eu acho que foi bem apresentado, certo? E a alternativa E é a síndrome de Plummer-Vinson, que é uma síndrome também estranha, uma síndrome que é caracterizada pela formação de uma membrana no esôfago proximal, normalmente no esôfago proximal, que produz disfagia, mas não produz esses sintomas de refluxo, desculpem, de regurgitação, de retenção de alimento, como o divertículo produz. Tá? Então, não seria a história típica de uma situação clínica de síndrome de Plummer-Vinson, tá, pessoal? Então, em relação às duas questões, eu me preocupei em deixar muito claro na história clínica várias pistas, né, uma atrás da outra, para que vocês pudessem montar o raciocínio diagnóstico adequado, certo? Espero realmente que vocês tenham aproveitado a prova e a discussão, né? Não levem o resultado da prova como uma coisa que vai determinar o sucesso de vocês ou não na disciplina, porque é muito difícil avaliar vocês com uma aula só e duas questões, certo? Não, jamais consideraria isso. Mas essa discussão ela está aqui justamente para produzir crescimento de vocês, tá bem? Então, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem no chat ou abram o microfone para a gente evoluir. Que bom que está tudo bem, Giovana. Tá? Então, aproveitem isso para vocês estudarem bastante esôfago. Tá? Vai ser produtivo para vocês para a disciplina de gastroenterologia, vai ser positivo para a cirurgia do aparelho digestivo, para a oncologia cirúrgica também. Acho que é uma área que ela permeia várias especialidades e é muito importante para a formação do médico geral. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Tudo certo? Então tá jóia. Tá?
Qualquer problema que vocês tiverem é só acionarem ali no AVA, né, por mensagem ou pelo WhatsApp. E foi muito bom ter vocês aqui, mesmo que seja numa sexta-feira no final da tarde, tá bem? Se vocês puderem passar a discussão para o resto da turma, eu agradeço também, tá certo? Então, um ótimo feriado, um bom fim de semana para vocês, tá bem? Tudo de bom. Tchau, tchau.